Тайное и неизведанное. Olá, meu nome é Marco Nazarova. Nessa gravação vamos falar de capitalismo, consumo, meritocracia e o valor do ser humano na sociedade atual. Você sabe que hoje o mundo todo, praticamente o mundo todo, é capitalista. É uma sociedade de consumo. Todo mundo gosta de chamar essa sociedade de meritocracia. Alegando que se você fazer esforço e trabalhar, você vai ficar rico e você vai ser importante. A meritocracia. Mas eu quero dizer que a meritocracia é uma mentira. Porque tem muita gente que são trabalhador, que se esforça muito, mas ganha um salário de miséria a vida toda. E tem outras pessoas que nunca trabalharam ou que faz o mínimo esforço e consegue todas as riquezas do mundo. Então esse papo de meritocracia é uma mentira, como o próprio capitalismo é uma mentira. O individualismo também, que o capitalismo fala de individualismo e de meritocracia, alegando que um ser humano consegue sozinho alcançar grande riqueza, que você não precisa de ninguém para sobreviver. Mas todo mundo sabe que todo ser humano nasce na barriga da mãe e todo ser humano, ninguém nasce andando. Então, precisa de alguém que te ensine, estudar a sua profissão, te oriente. Então, na vida toda, você vai precisar de outro ser humano para te ajudar a alcançar, né, sua profissão, seu conhecimento. Ninguém nasce andando. Então, o individualismo é uma mentira. A meritocracia é uma mentira, porque na sociedade atual tem muita gente que são muito esforçada, trabalhador, e que tem um salário de miséria a vida toda. E tem outras pessoas que nunca fizeram nada, nunca trabalharam, ou fazem o mínimo esforço e conseguem salário de valor absurdo. Então a meritocracia é uma mentira e o individualismo é uma mentira. Porque a gente precisa de outro ser humano para nos orientar, para nos ensinar, para nos ajudar. Há muitos assuntos, começando pela própria mãe das pessoas, né? mais da gente, nossas famílias. Então, vamos falar também do valor do ser humano na sociedade atual. O ser humano, na sociedade, nesse mundo consumista, capitalista, consumista, mundo de consumo, o ser humano não tem valor se não possua bens. Se você não tiver um carro, um trabalho, uma casa, ou qualquer coisa, você não tem valor pela sociedade. Se você for pobre, desempregada, e para piorar, você fosse negra, então nesse caso, meu amigo, você pode até ser baleado, assassinado, ninguém vai ir para o seu enterro, a não ser a sua própria mãe, ou também não vai ter investigação para saber quem matou você. No caso, no Brasil, tem mais de 70 mil assassinatos e mortes violentas, mas 80% dos casos não são nem investigados. Quando as autoridades descobrem que uma pessoa pobre foi assassinada, eles colocam num saco e jogam no lixo. Então, a vida do ser humano na sociedade atual não vale nada. Mas se você fosse rico, famoso e bonito, aí no seu enterro vai chegar uns 3 ou 100 mil pessoas. Todo mundo vai investigar, todo mundo vai reclamar justiça. Então nessa sociedade tem a banalização da vida humana. O ser humano não tem valor. Mesmo se você fosse a pessoa mais honesta, mais trabalhadora, se você não possui bens, riqueza, carro, casa, primeiramente você nunca vai arrumar uma namorada, segundo, ninguém vai ligar para você, terceiro, se você for vítima de assassinato, ninguém vai investigar sua morte, e também ninguém vai fornecer seu caixão, e ninguém vai pôr seu enterro. Então na sociedade, se você for pobre e não possua bens, sua vida não vale nada. Eu quero dizer que esse é um absurdo, porque qualquer ser humano tem muito mais valor que não seja calculado pelo dinheiro ou pela quantidade de bens. Deveria se valorizar a qualidade do ser humano. Essa pessoa é esforçada, essa pessoa é honesta, essa pessoa é trabalhadora.
e essa pessoa merece. Não só porque a pessoa possua bens ou possua riqueza. E também a justiça deveria ver da mesma maneira. Se uma pessoa pobre ou uma pessoa é rica, deveria ter o mesmo direito à justiça. Mas na sociedade atual não é o caso. Porque se uma pessoa rica cometer qualquer crime, ou se uma pessoa rica foi vítima de assassinato, vai ter investigação, vai ter justiça, vão procurar. Agora, se fosse uma pessoa pobre, pega um saco de lixo e joga, como se fosse nada. E muita gente é morta, assassinada, baleada, todo dia no Brasil. E ninguém investiga, ninguém procura justiça, ninguém nada. A vida humana, a vida do ser humano não vale nada no mundo atual, na sociedade consumista, capitalista. Só é importante os bens, a beleza, porque se você for feia, também a sociedade não te vai aceitar. Se você for pobre, também você não vai ter valor. Então, só é importante os bens, casa, carro, dinheiro, e só assim que você vai ter valor na sociedade. E isso quer dizer que é um absurdo, porque não é o bens que importa no ser humano, é sua honestidade, seu caráter, seu valor, porque a sociedade capitalista, consumista, não se importa. Se você for rica, bonita, cheia de grana, cheia de bens, mesmo se você fosse uma pessoa mais podre do mundo, a sociedade vai te aceitar. Mas se você for pobre e honesta, a sociedade vai te rejeitar.